Nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo, né? Agora com as alunas Isabela Cerqueira e Jamile. O Marcelo também vai estar aqui acompanhando a gente. Nós vamos trazer agora a questão da discussão da ONU Mulher. Vou passar a primeira palavra para a Isabela, que ela vai fazer uma explanação sobre o assunto, e depois a Jamile vai aí trazer o contraponto dessa discussão. Isabela. Bom, primeiro eu quero agradecer, professora, pelo convite de estarmos aqui hoje. É uma honra estar participando desse projeto, essa iniciativa que você teve na faculdade, que eu acho que a gente tem que exaltar isso dentro da faculdade, que é algo que a gente percebe que alguns professores se esforçam realmente para nos trazer um conteúdo mais amplo, e é uma honra estar aqui hoje. A gente vai falar hoje sobre a ONU Mulher, que é uma entidade das Nações Unidas para a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. É um assunto que, para mim, é super importante no cenário atual, hoje no Brasil. A gente vê que tem uma discussão bem ampla sobre o empoderamento feminino hoje no nosso país e também no mundo como um todo. E a ONU Mulher, ela traz justamente isso, né? Pontos e discussões sobre esse empoderamento, sobre políticas públicas que serão colocadas em cada país onde a ONU tem ampla atuação. E a gente tem esse ponto positivo, que é a explanação do empoderamento e da igualdade de gênero feito pela ONU Mulher, que foi fundada em 2010, desempenha um papel crucial na promoção da igualdade de gênero. Aqui no Brasil, é uma representação da ONU Mulher, que é um órgão da ONU, que visa principalmente essa atuação mais ampla das mulheres em diversos papéis hoje, tanto papéis públicos quanto também na capacitação dessas mulheres empresas, capacitação de igualdade do gênero e também a gente tem uma ampla atuação da ONU, hoje no mundo todo, da ONU Mulher, para fazer essa explanação sobre a violência doméstica, sobre a violência contra a mulher como um todo. Então, suas atividades incluem a advocacia, eles têm um órgão, um setor especializado da ONU Mulher, que vai promover a advocacia, fazendo a proteção dessas mulheres, principalmente quando a gente vê a violência doméstica, quando a gente vê tráfico de mulheres hoje no país todo. A gente tem alguns países, incluindo o Brasil, que é um dos principais alvos hoje, né, de países internacionais quando a gente fala em tráfico de mulheres. A gente tem também essa sensibilização e apoio das políticas e programas voltados para a promoção dos direitos das mulheres. Então, a advocacia vai entrar também nisso, né, para a gente promover ainda mais os direitos das mulheres, que em alguns países são pouco divulgados. Hoje a gente tem países da África, países da Europa como um todo também, que não divulgam tanto e que tem uma certa ideologia diferente do que a gente tem hoje no nosso país, onde a gente tem o casamento infantil, a gente tem essa problematização que é também países que não valorizam as mulheres, então as mulheres são tratadas como objetos. A ONU Mulher vai trabalhar justamente isso em cada país de forma diferente, considerando as suas ideologias e a sua cultura. Hoje, a ONU Mulher desempenha uma série de atividades efetivas, principalmente na formulação de políticas, né? Ela vai pegar uma política pública ali de cada país onde ela tem atuação e vai desenvolver o melhor programa para ser instaurado ali naquele país para valorização do empoderamento feminino e também contra a violência contra a mulher. A gente tem a capacitação empresarial, que vem justamente desse empoderamento, onde a ONU Mulher vai incentivar as empresas. Ela pega empresas que são grandes no país e vai incentivar a capacitação e o efetivo desempenho dos papéis das mulheres em cada cargo de atuação ali naquela empresa. Então, a empresa que valoriza hoje a mulher, ela é extremamente valorizada pela ONU Mulher. A gente tem a liderança e a participação, onde enfatiza a importância da liderança feminina e da participação das mulheres em todos os níveis, reconhecendo seus esforços na construção de um futuro mais igualitário. A ONU Mulher promove a igualdade de gênero com a ampliação das vozes das mulheres, com a integração da igualdade de gênero em políticas e planos nacionais. Então, é aquilo que eu havia falado sobre pegar o governo daquele país e implantar um sistema dentro do governo e com a participação do governo para que seja efetivo a participação das mulheres. E a gente vê isso principalmente quando a gente teve a votação das mulheres, né, a primeira votação hoje
no Brasil. Primeira vez que as mulheres participaram das votações, a ONU já estava ali com um projeto, não um projeto ONU Mulher, mas já estava com um projeto de participação efetiva para que incentivasse que as mulheres fizessem a votação, que tivessem esse direito a voto, tanto aqui quanto em diversos outros países. A igualdade salarial é uma coisa que a ONU bate muito em cima também, sobre essa desigualdade de salários para mesmo cargo ocupados por homens e por mulheres. Então, eles vão fazer essa valorização da mulher aí nesse sentido. O fortalecimento de instituições nacionais, que é garantir que cumpram os compromissos com a igualdade de gênero, que é aquele fortalecimento da área empresarial, né, empresas que valorizam as mulheres, e a abordagem das intersecções entre HIV e a violência contra a mulher, onde a ONU vai buscar e promover o acesso à justiça para as mulheres que são afetadas pela HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o acesso aos direitos de propriedade, de herança e combater essa violência baseada em gênero. Eu queria colocar aqui uma questão, né, para a Jamile discutir agora, que é o seguinte: a ONU Mulher ela foi extremamente criticada, né, no mundo pelo papel que ela desempenhou em relação às guerras, né? A gente teve a questão da guerra da Ucrânia, onde foi cometido muita violência contra a mulher, né? Violência sexual, violência física, né, abusos, e depois também em relação a Israel, né, onde a gente tem hoje uma farta documentação que vai comprovar por parte do grupo terrorista, falando, por exemplo, que entre as formas de atuação dele, o estupro, né, e a destruição, a mutilação física das mulheres, né, arrancar os seios, quebrar o quadril, como forma de uma forma nova aí de violência, né, algo que foi muito usado pelo ISIS anteriormente, e isso hoje como uma política institucionalizada, né, nessa guerra aí da Palestina. E a ONU, ela, em primeiro momento, silenciou e não houve uma manifestação, né, a respeito dessas mulheres que narraram, são narrativas de muita dor, de muito sofrimento, né? Eu, particularmente, li e assisti os relatos, assim, são coisas assustadoras e acredito que como que um organismo que tem um papel tão fundamental, né, Jamile, silencia a respeito de algo tão grave, porque a mulher ela é duplamente vitimada, ela é vitimada pela guerra, porque de maneira direta ou indireta ela está perdendo pessoas, parentes, e ela depois, ela, além de tudo, ela é violada, né, então ela é duplamente vitimada, ela é duas vezes vítima da guerra de maneira geral. E como que a ONU não se manifesta de uma maneira assim incisiva a respeito disso? Sim, bom dia a todos. Então, professora, a ONU, ela esbarra num ponto muito importante, que é a soberania de cada um dos estados e também no que se remete a um aspecto cultural. Quando a gente sai da nossa bolha aqui, que a gente vai estudar no âmbito internacional, a gente percebe que muitos dos direitos básicos das mulheres não são respeitados em outros países. Então, ainda que a ONU tenha uma proposta incrível que pregue a igualdade entre as mulheres, os gêneros, que elas tenham direitos básicos respeitados, isso acaba ferindo um pouco a soberania de cada um dos estados e isso acaba interferindo diretamente porque o que vai influenciar se as diretrizes vão ser seguidas ou não é o que o governo vai implementar em cada um dos países. Por isso que hoje a gente tem essa distinção muito grande. A ONU está ali, ela se faz presente, ela mostra quais são as diretrizes a serem obedecidas, mas como eu te disse, é um ponto muito polêmico porque esbarra na soberania de cada um dos estados. E hoje em dia, aparentemente, parece que é muito cultural inferiorizar as mulheres, principalmente em outros países. Aqui no Brasil a gente ainda tem esses resquícios, mas em outros lugares é bem mais severo. Então, quando a gente estuda nesse âmbito maior, a gente percebe que ainda tem muita coisa que precisa melhorar. Então, precisa averiguar melhor como que a gente pode, diretamente com cada um dos países, tá fazendo esse trabalho. Mas não existe aí uma fragilização na atuação da ONU nesse sentido? Porque às vezes ela se propõe, mas ela não tem sido eficaz, ela não tem sido evidente, a presença dela no país não tem sido notada, Isabela? Que você... A gente entende que a ONU ela vai sempre seguir pensando na soberania, aquilo que é conveniente, né? A gente fala não só da ONU, mas a maioria das entidades
que são internacionais e públicas, elas vão seguir o que é conveniente para aquele determinado momento. Então, em determinada guerra, ela vai atuar mais incisivamente e em determinada guerra, ela vai atuar de forma mais amena. Então, isso vai depender muito de como está a política internacional naquele momento. A gente tem hoje programas que são incríveis, assim como eu descrevi aqui, vários projetos que são implementados em diversos países, mas que não vão ser respeitados por todos. Principalmente porque a gente tem hoje 130 países que são participantes da ONU, mas que não atuam efetivamente. Sim. Porque para você seguir as regras, né, do que está descrito ali nos principais desenvolvimentos da ONU, você tem que seguir uma série de regras. Então a ONU só vai atuar efetivamente nos países que seguem todos aqueles requisitos. E nos países que apenas fazem adesão de alguns pontos específicos em que a ONU implementa internacionalmente, eles não vão ser tão olhados com tanto carinho, assim como ela olharia para países que fazem participação efetiva da ONU. Países que votam, países que fazem parte da mesa da diretoria. Então, os países que são só participantes e ouvintes nos congressos internacionais, eles não são tão atuantes, a ONU não atua tão incisivamente como ela atuaria em outros países. Aqui no Brasil, por exemplo, é um país onde a ONU tem uma ampla atuação porque é um país que está dentro da ONU. Agora, países da Palestina, da África do Sul, da África como um todo no continente, eles não são tão olhados com tanto carinho porque não fazem parte. E é pouco falado. Na Índia mesmo acontecem diversas atrocidades contra as mulheres diariamente. Teve aquele estupro recentemente daquela mulher lá. Turista, né? Aquela turista que foi visitar a Índia, foi estupro coletivo. Não, isso acontece em ambientes públicos. Sim. Então quer dizer que as pessoas realmente se silenciam diante dessa violência. Eu acredito que seja justamente isso, a falta de participação efetiva da ONU nos países que não fazem parte da ONU em si. Eles vão atuar principalmente nos países que são seus países sede, né, se a gente pode dizer assim. Mas aí, no meu ponto de vista, eu acredito assim que essa discussão, né, ela precisa não ser só ampliada, como ela precisa ser fortalecida. E mesmo o papel da ONU Mulher, ele tem que ser muito mais representativo, ele precisa ser mais forte, porque mesmo no Brasil, que é um país que tem uma articulação com a ONU, a gente ainda percebe que a violência contra a mulher é muito grande, né? Então, o estado de Goiás é um dos estados que figura com alto índice, né, de violência contra a mulher. E o que causa até um certo estranhamento, né? Às vezes um namoro de 3 meses resulta aí no homicídio da mulher por causa desse sentimento de posse, né? Esse sentimento de posse como uma coisa de objetificação da mulher. De objetificação da mulher. Então, assim, claro que as discussões elas são importantes, mas assim, o papel dela precisa ser mais significativo, né? Porque aqui no Brasil a gente percebe isso e ela tem uma atuação. E em outros países que ela sequer tem atuação, onde a mulher não tem direito a voto, não tem representatividade, não tem direito à herança, não administra os próprios bens. Essa ainda é a realidade da mulher em vários outros países, né? E aí existe aí uma fragmentação, né, da atuação. Claro que eu sei que a ONU Mulher ela é recente, né, de 2010 para cá, ainda é pouco tempo, mas é algo que precisa mudar ainda em relação a esse olhar da mulher no mundo, né? Entendendo que hoje a maioria das famílias são sustentadas por mulheres. Grande parte das famílias depende das mulheres, então elas precisam ter voz, elas precisam ter representação, elas precisam ter reconhecimento e respeito dentro da humanidade. E voltando à questão da guerra, acredito também que todos os países deveriam se manifestar a respeito dessa questão, não silenciar, repudiar essa atuação. Então, hoje, por exemplo, os elementos ideológicos estão acima da questão dos direitos humanos. Então, as mulheres acabam tendo um papel aí que não é reconhecido, porque deveria existir um repúdio generalizado a esse tipo de ação. A mulher não pode ser duplamente vitimizada na guerra sob nenhum tipo de pretexto, sob nenhum tipo de fator ideológico ou cultural, e nem mesmo político. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigado. Não, agora vamos fazer